Olá, queridos irmãos, mais uma vez, olha nós aqui de novo com os nossos vídeos, com as nossas videoaulas. Agora, encerrando então esse assunto, a história de missões no Brasil. Nós hoje então, com esse vídeo, nós agora vamos então dar por encerrada essa introdução geral sobre a história de missões no Brasil. No último vídeo nós falamos um pouco dos erros e acertos da igreja brasileira, né? Onde a igreja errou e onde a igreja acertou, lembrando que foram 400 anos de tentativa até que o evangelho chegou, o evangelho sob o ponto de vista reformado, sempre lembrando, porque se você olhar que o Brasil foi descoberto em 1500, né, pelo um sistema, um governo cristão, entre aspas, né, a Igreja Católica. Então, o evangelho chegou então desde 1500, né, sob o ponto de vista católico, mas sob o ponto de vista reformado, que é a nossa fé. Por que a nossa fé? Porque a Igreja Reformada crê que existe só um Deus, né, e um Salvador, que é Jesus Cristo. E é a Ele que nós servimos, é a Ele que adoramos, não a nenhum outro, né, apenas a Ele, né? Cremos apenas nele, como Senhor, né, como Deus e como Senhor e Salvador, né? Então, é por isso que nós precisamos fazer essa diferenciação, apesar de respeitarmos então os queridos católicos, mas nós precisamos diferenciar, porque os católicos, apesar de confessarem a Jesus como Senhor e Salvador, mas têm, de certa maneira, alguns outros arranjos em torno disso aí. E se tiver algum católico, né, vendo esse nosso vídeo, né, entendeu? Não fique chateado comigo, mas eu tenho que lhe falar a verdade, né? Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, em nenhum outro há salvação. Diz o apóstolo Pedro no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nem na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação, tá bom? Mas dito isso, né, hoje então, como eu falei, nós vamos agora encerrar esse assunto, né, falando um pouco do que a igreja brasileira, então, ela recebeu, ela aprendeu, né, digamos, e como é que ela hoje pratica isso? Como é que nós estamos devolvendo isso que nós recebemos? Essa é a questão aqui, é isso que eu quero me concentrar com você. Como nós estamos devolvendo hoje? Como nós estamos hoje fazendo o trabalho missionário? A igreja brasileira, você que está do outro lado aí, você irmão em Cristo, você membro da igreja, você que trabalha com missões na igreja, você secretário de missões da igreja, você que trabalha com evangelismo da igreja, você pastor também, você meu irmão que é pastor, né, que lidera a igreja, pastoras também que lideram a igreja, entendeu? Pessoas que têm até o título de missionário, mas pastoreiam igrejas, né, no Brasil, apóstolos, né, que de repente estejam vendo e ouvindo esse vídeo, né? Qual é o nosso comportamento? Como nós estamos devolvendo tudo isso que nós recebemos de missionários europeus e americanos? O que nós estamos fazendo hoje em relação à evangelização do mundo? Né? Como nós estamos nos comportando? Como eu estou falando nós, eu estou falando agora da igreja brasileira. Eu não estou falando da igreja em todo o mundo, nem estou falando de uma denominação. Não, estou falando da igreja brasileira de uma maneira geral. Não importa o rótulo, se é tradicional, se é pentecostal, Assembleia de Deus, metodista, congregacional, presbiteriana, batista, universal, Igreja da Graça, né? Não sei, né? Em que grupo, né, denominacional você está inserido, lembrando que a denominação é uma organização humana. Vou repetir, a denominação é uma organização humana. E ela é necessária por causa das leis do país. É uma organização, tem que ter um CNPJ, no caso tem que ter personalidade jurídica para funcionar. Os locais, os templos, tem que ter, entendeu, o seu alvará de funcionamento, né? Para isso tem que ter um CNPJ, só tem alvará de funcionamento se tiver CNPJ, senão não tem. Aí tem que ter uma liberação de corpo bombeiro, como funciona os templos. Então, tudo isso é necessário. Então, isso é denominação. Mas lembre-se, a igreja de Cristo,
mesmo, está acima dos rótulos denominacionais. Lá no céu, lá no dia do encontro com Cristo, não vai ter Assembleia Batista, Metodista, Presbiteriana, não. Lá vai ter os remidos, os lavados e remidos no sangue de Cristo. João viu, Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9, uma multidão de todos os povos, nações, tribos, línguas que estão na terra, tá bom? E ele viu, tá bom? Então, são salvos, não importa o rótulo denominacional, mas a denominação é necessária. Então, você que de repente faz parte de uma denominação, você está me ouvindo. Então, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação conosco. E vamos enxergar aqui um pouco o que nós estamos fazendo, né? Entendeu? Para anunciar Jesus Cristo. Então, aqueles que ainda não têm Jesus Cristo, né? Porque um dia nós fomos alcançados. E o que nós estamos fazendo hoje para alcançar aqueles que não têm Jesus? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito, ele alcance esse irmão, essa irmã, esse pastor, esse líder, não importa quem é, que está então a nos ver e ouvir através desse vídeo, Senhor. Que o teu Espírito alcance a mente, o coração deles, para que eles possam então, Senhor, entender o propósito maior da tua igreja na terra, que é fazer o teu nome conhecido onde ele não é conhecido. Assim eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bem, para a aula de hoje, eu quero ler Romanos capítulo 10. Vamos ler só do versículo 13 até o 15. É um texto muito conhecido, todos vocês conhecem, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam a paz. Amém? Bem, queridos, olha só aqui o caminho do Evangelho, né? Nós recebemos, então, o Evangelho, né? Vieram missionários, saíram da sua cultura e vieram, então, trazer Jesus Cristo para nós. E por isso nós estamos aqui hoje. Então, nós somos gratos. E aí, como eu falei, o meu pensamento nesse vídeo é fazer, digamos assim, uma reflexão, e não é nem uma análise geral de como está a igreja brasileira, não tem como a gente fazer uma análise em uma aula, assim, teria que ter muitas aulas só sobre esse assunto, tá? Mas, de certa maneira, é fazer uma análise ou uma reflexão, não é nem análise, uma reflexão para você pensar, para a gente olhar e ver a gente, os nossos, e não é você apenas não, é eu também, sou eu também. Eu também estou inserido, tá? Entendeu? O dedo que aponta aí, aponta para cá também. Então, eu estou inserido nesse processo. O que eu estou fazendo, o que o Edson estou fazendo em torno do trabalho missionário, como eu estou, entendeu, conduzindo a missão Ajudar hoje. A missão Ajudar é a missão que eu dirijo aqui no interior do Ceará. Para quem não sabe aí, o canal que você está vendo esse vídeo é o canal Conexão Missão Ajudar, exatamente que é o nome da nossa missão. Então a questão é como eu estou me portando também, como eu estou investindo. Hoje a missão Ajudar, ela tem um foco que é a Ásia, principalmente sul e sudeste da Ásia, alcançar aquela região do sul e sudeste da Ásia, né? O sul da Ásia, são muitos países ali no sul da Ásia, e o sudeste da Ásia também, muitos países, só para citar alguns, né? Aí misturado, né? Butão, Nepal, a Índia, tá? Mianmar, Afeganistão, Paquistão, tá? Laos, Camboja, Vietnã, Sri Lanka, Tailândia, e daí vai por diante. São muitos desses países. Nós temos um foco, a missão Ajudar hoje tem um foco com essa região do mundo. Aí a questão é, o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo realmente de termos práticos,
Nós temos já famílias lá, temos famílias que nós ajudamos, né? Na Tailândia, 2 famílias, o Rafael e a Paola e o Andrés e a Cássia. Nós temos na Índia a família Beni, Mianmar, o Xangre e a família, né? Que são famílias que nós somos parceiros, né? Financeiramente falando deles e em oração, intercessão, mas ainda muito timidamente o que a gente ajuda. Nós temos missionário que a gente ajuda na África, nós temos 2 missionárias nossas, né? E tal, que está lá, entendeu? Uma na África, em Cabo Verde, no momento ela está aqui, mas retorna em junho para Cabo Verde. Tem outra que está aqui em Fortaleza, mas se preparando para ir, então, para a Finlândia. Nós temos, então, entendeu? Missionários, né? Então, mas isso, será que, entendeu, é suficiente? Querido, certamente não, mas não é suficiente. E é uma coisa que angustia muito a minha alma, eu saber que na realidade estamos fazendo muito pouco. Quando eu vejo a necessidade dos missionários que nós apoiamos e outros missionários que eu gostaria de ajudá-los, como é uma missionária hoje na África, em Moçambique, né, que eu gostaria de ajudar aquela missionária, mas ainda não tenho condições financeiras. A missão ainda não tem condições financeiras. Hoje nós ajudamos um pouco aqui, um pouco ali. As nossas 2 missionárias, que é a Bruna Duarte e a Lídia Félix, nós damos uma ajuda mais ampla, maior, que são missionárias da igreja local aqui de Acopiara e enviada por nós, mas os outros nós ajudamos um pouco. Então eu gostaria de fazer muito mais. Temos um casal de missionários aqui da região, mas gostaria de fazer muito mais. E o que nós estamos fazendo? E o que você está fazendo? Já que nós recebemos, o que nós estamos fazendo? E aí você olha aqui o caminho, então, o processo para o anunciar Jesus Cristo. Se você olhar no versículo de número 9 e 10... do mesmo capítulo, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou de entre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, entendeu? Mas para alguém, né, entendeu, confessar, para alguém crer, esse alguém precisa receber. Aí, a partir do versículo 13, ele começa: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí tem 4 perguntas que eu pergunto a você e eu pergunto a mim e o Edson. O que nós estamos fazendo para que essas 4 perguntas elas sejam, de certa maneira, atingidas, respondidas? Primeira pergunta: quando ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele diz assim, versículo 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, lá na ponta, e se a gente olhar, como eu falei, como nós temos uma visão de levar Cristo, principalmente no mundo asiático, sul e sudeste da Ásia, se você olhar lá na ponta, em países como Afeganistão, você olhar, não existe nem, entendeu, percentual de cristãos conhecidos lá. Então, lá na ponta, como, pois, invocaram aquele em quem não creram? Ou seja, não creram. Agora, por que eles não creram? Essa é a questão. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, por que eles não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Ora, eles não ouviram? E eles não creram porque não ouviram, e eles não ouviram porque não tem quem pregue. Mas porque não tem quem pregue? Como pregarão, versículo 15, se não forem enviados? Então, queridos, olha só, você tem lá na ponta pessoas que, se invocarem o nome do Senhor, serão salvas. Porém, eles não invocam porque eles não creram. Porém, eles não creram porque eles não ouviram. Porém, eles não ouviram porque ninguém foi lá anunciar a eles. Isso é sério. Aí nessa ponta aqui, versículo 15, e como pregarão se não forem enviados? Ou seja, tem as pessoas que querem ser enviadas, tem vocacionados. Na igreja do Senhor tem vocacionados. De repente, aí na sua igreja, aí onde você congrega, aí onde você que é pastor, de repente aí tem jovens, tem irmãos, tem casais, tem famílias que querem, desejam e que são vocacionados.
Muitos deles são vocacionados, essa é a questão. É lógico, temos que ter todo cuidado, porque tem muita gente aí com uma visão romântica do campo missionário, acha que missões é turismo, acha que é tudo muito belo, e quando ele se depara com a cultura, com a dificuldade da cultura, com a diferença da cultura, com o problema da alimentação da cultura, com o problema dos costumes estranhos na cultura, quando ele se depara, entendeu, também com a distância de sua família, e aí ele começa a se deparar com esse problema aí, com a questão da língua, da cultura, para onde ele vai, a dificuldade que é aprender a língua em países asiáticos é um problema muito sério, né? Entendeu? O Andres e a Cássia, né? E o Rafael e a Paola lá na Tailândia estão aprendendo já. Rafael e a Paola já estão lá há 7 anos na Tailândia, estão aprendendo ainda não tem tanta fluência no idioma lá há 7 anos. O Andres e a Cássia estão lá há 3 anos, ainda estão aprendendo e vão aprender muito tempo ainda. Então, quando se deparam então com toda essa situação, aí eles veem exatamente o quão difícil é ser um missionário. Então, é lógico que você, pastor, tem que ter esse cuidado, você líder. Se tem alguém, você então, inclusive, que tem o desejo de ir para o campo missionário, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes é apenas, entendeu? Mas imagine a alimentação. Vamos imaginar a alimentação. Você quer ver a alimentação na Tailândia? A alimentação na Tailândia é apimentada, altamente apimentada, cheia de pimenta, cheia de temperos estranhos. Ali na Ásia, ali é muito tempero. A comida ali é muito forte, muito temperada. E aí, se você tem dificuldade de comer isso, comer aquilo outro, eu não posso comer isso, não, entendeu? Às vezes não é nem que não pode, às vezes você não entendeu, não quer mesmo, às vezes você, entendeu, não se habilita. Então, fica quietinho no seu lugar, fica trabalhando na sua igreja e tal. O pastor também tem que ter esse cuidado, porém, isso não é desculpa para a gente não investir naqueles que são vocacionados, e tem muita gente vocacionada aí na sua igreja, tem gente vocacionada. Então, lá na ponta, tem pessoas que não creram, e elas não creram porque não ouviram, e elas não ouviram porque não há quem pregue. E aí quem tem os pregadores? É a igreja. A igreja tem os pregadores. Os pregadores do evangelho estão aí na sua igreja. Você, meu irmão, minha irmã, você é líder, tantos líderes. Eu vou no Rio de Janeiro, né, anualmente, eu passo um período no Rio de Janeiro. Aqui no interior do Ceará é bem diferente. Mas aí no Rio de Janeiro, o percentual de cristão no Rio de Janeiro é hoje, segundo dados aí, mais de 30% o percentual de cristãos. A gente vai nas igrejas, nas reuniões, gente batendo cabeça nos púlpitos, querendo pregar, querendo cantar, querendo isso. Por que você não vai para onde realmente o evangelho está precisando de pregadores, de anunciadores de Jesus Cristo? Você fica querendo uma posição, uma função, e se não der uma função você fica chateado, e se não der oportunidade, oh meu Deus do céu, já fica chateadinho. O pastor não me dá oportunidade, e é tanta gente para o coitado do pastor dar oportunidade, é um problema sério. Então por que isso? Porque você não entende que nós recebemos, e da maneira que nós recebemos, nós devemos transmitir àqueles, então, que não têm Jesus. E é lógico, aí no Rio de Janeiro, estou usando Rio de Janeiro porque eu morei 41 anos no Rio de Janeiro, eu sei bem o que é o Rio de Janeiro, né? Mas isso vale, então, principalmente para os grandes centros urbanos do Brasil, tá? Então, eu sei que tem muito trabalho aí para fazer também, então faça. Mas lembre-se, mesmo aí, tem pessoas não alcançadas. Lá nos guetos da vida, lá nas ruas, tem mendigos não alcançados, tem, entendeu, prostitutas não alcançadas, tem homossexuais não alcançados, tem moradores de rua, muita gente aí para ser alcançado. E o que você está fazendo? Você está dentro do templo, querendo aparecer, querendo, entendeu, ser visto pelas pessoas. Vá onde os não salvos estão, anuncie Jesus aonde os não salvos estão, traga-os para dentro da sua comunidade, aí sim você vai se reunir com o resto da igreja e com eles também vai adorar o Senhor.
Então, o que eu e você nós estamos fazendo? O que você, pastor, que recebeu hoje, nós temos o evangelho tão, entendeu, abençoado no Brasil, a liberdade que nós temos no Brasil hoje, né, da pregação no evangelho, e o que você tem feito, já que nós recebemos de outros povos, nós recebemos, o Robert Calley era médico na Escócia, médico europeu. Robert Calley chegou no Brasil, teve que fazer 2 anos de um curso de convalidação do seu diploma de medicina para poder exercer medicina no Brasil, porque a igreja da época pressionou, entendeu, as autoridades brasileiras da medicina e não queria deixar, né, entendeu? Robert Calley assumia a função dele, né, de médico formado na Europa. Então, veja só. Então, eles vieram com toda a dificuldade. O Ashbel Green Simonton veio para o Brasil novo, menino novo, 27 anos, se eu não me engano, ou foi 29 anos. Ele veio para o Brasil solteiro ainda, veio sozinho no Brasil. Daniel Berg, Gunnar Wingre, os fundadores da Assembleia de Deus, vieram para o Brasil com a cara e a coragem. Você vai ter uns 4 vídeos só sobre Daniel Berg e Gunnar Wingre no Brasil, né? Veja esses nossos vídeos aí para você aprender um pouquinho da história deles e valorizar a história desses homens de Deus que foram Daniel Berg, Gunnar Wingre e todos os outros missionários. Então, e aí o que eu e você, o que nós? Isso às vezes me angustia, queridos. Quando eu vejo a igreja brasileira, as mega igrejas que a gente diz, os mega templos, e não é errado ter templo, não, por favor, eu não tenho a mesma visão do Atmani, aquele chinês, né, que, não é errado ter templo, você precisa ter templo, acomodar bem as pessoas, né, receber bem as pessoas, maravilha, mas a gente olha mega templos, mega estruturas, milhões de reais sendo gastos nesses templos, e nessas estruturas, enquanto que o campo missionário fica sem missionários porque a igreja não investe. Isso angustia a minha alma. E eu sei o que é isso, porque eu sei o que é. Eu vejo a necessidade dos missionários no campo, os missionários que a gente apoia financeiro, e eu não poder ajudar mais. Por quê? Porque a missão ajudar depende também dos colaboradores, dos mantenedores que estão espalhados, principalmente aí no Rio de Janeiro, mas também aqui no Ceará, e nós temos também até gente de fora do país que nos ajudam, mas entendeu, tantos outros que poderiam ajudar muito mais ainda, eu sei. E principalmente as mega igrejas, estruturas enormes. E o que nós estamos fazendo em torno do trabalho missionário, para que o trabalho missionário seja completo? Aí, para encerrar, eu quero lembrar você, Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado muito. Né, nessa viagem ao Rio de Janeiro falei bastante, né, e tenho falado bastante nas ministrações. Eu digo assim, Jesus quer voltar. A gente diz assim, ora vem, Senhor Jesus. Aí Jesus diz assim, eu quero voltar. Agora, para mim voltar, você precisa anunciar o meu nome. E não é só em outros povos, é tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É trabalho nosso. Deus não tem um outro plano. A ordem foi à igreja, e de fazer discípulos de todas as nações, e de pregar o evangelho a toda criatura. A igreja brasileira hoje é uma estrutura fantástica. Se ela entendesse, se você que está aí do outro lado, vendo e ouvindo esse vídeo, se você entender que essa é a principal tarefa da igreja de Cristo, é anunciar o seu nome. Se você entender isso, a igreja tem outros objetivos na terra, mas esse é o principal. Até porque se a igreja não cumprir com esse objetivo, não vai ter igreja para adorar, para comungar, para servir, não vai ter igreja. Então, se você entender isso, que esse é o principal objetivo da igreja, aí Jesus vai voltar mais rápido, porque a igreja vai espalhar o nome de Jesus entre todos os povos da terra. Pai amado, no nome de Jesus, eu rogo a Ti a Tua bênção
para os meus irmãos, os meus amigos, aqueles que estão vendo e ouvindo essa palavra, segundo o teu propósito para a vida de cada um, assim eu os abençoo, no nome de Jesus. Bem, queridos, fica aqui então, nós encerramos agora a nossa série, né, sobre esse assunto. A introdução geral, a história de missões no Brasil, foi apenas um resumão geral, talvez uns 15 a 18 vídeos, por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, sobre esse assunto. E nós estamos encerrando agora esse assunto e daqui a pouco nós vamos começar um outro assunto e, a princípio, um outro assunto que nós vamos começar na área escatológica, mas quando a gente começar, então você vai saber, porque nós vamos estar então com esses vídeos então no ar. Deus te abençoe, lembrando aí, né, curta, né, compartilhe, né, entendeu? Divulgue o nosso canal aí, de alguma maneira divulgue o nosso canal, porque você fazendo isso, você vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Se a gente crescer, nós temos possibilidade de atingir mais gente ao mesmo tempo, porque você conhece como é que são as regras do YouTube, né? Então faça isso, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe, em nome de Jesus.